Olá, eu sou a Suzane Veloso e é um prazer estar com vocês aqui no Open Talks da First. Nessa edição, a gente vai focar no futuro do trabalho. Então, sem mais delongas, vamos apresentar os nossos convidados de primeiríssima linha para essa conversa sobre o futuro do trabalho aqui no Open Talks da First. Sebastião Bonomi, começamos por você? Olá, grato, Suzane. Poxa, que bom, que feliz de poder estar aqui. Meu nome é Sebastião Bonon. Eu gosto de resumir a minha jornada profissional dizendo que, como estrategista comportamental e mentor organizacional, o meu propósito é ajudar os líderes e as organizações a reinventar as suas mentalidades, desenvolvendo, né, as habilidades comportamentais, as soft skills que são necessárias não apenas para se adaptar a este momento, mas para evoluir frente aos desafios dessa nova economia. E para mim é um prazer poder estar aqui com vocês, né, nessa troca. Com certeza vai ser um momento bem bacana para todos. E saindo do Brasil e indo para Portugal, nosso outro convidado é o Renato Bolzan, CEO da Envilha, que mora no litoral de Oeiras, em Portugal. Muito bom. Pessoal, muito bacana estar aqui com vocês, um prazer. Eu sou o Renato, eu sou um empreendedor, né? Estou aqui, sou fundador e CEO da Envilha, né? A gente tem uma história aqui com a Envilha já de mais de 18 anos, atuando no mercado de tecnologia, né? A minha formação também é na área de tecnologia, sou um apaixonado por tecnologia, por gente, por inovação, por desafios, né? Então vai ser um papo muito legal aqui hoje. Muito bom. Obrigado pelo convite antecipadamente. E devolvendo a bola para o Brasil, em São Paulo, está o São Paulo, né, o Fernando? Fernando Ladeira, que junta as duas pontas. Ele tem tanto uma formação na área tecnológica, em engenharia, como um foco na neurociência. Não é isso, Fernando? É isso, Suzane. Obrigado por estar aqui. Prazer estar com você, com o Sebastião, com o Renato. Acho que a gente vai ter uma conversa aqui super legal. Estou bem ansioso para esse bate-papo. Minha história é bem essa, sabe, Suzane, assim, de mudança, né? Eu nasci engenheiro profissionalmente, engenheiro mecânico, nunca trabalhei com engenharia, então fiz a minha carreira prioritariamente, majoritariamente na Falcone, e em 2016, né, prestes a fazer 40 anos ali, eu descobri uma nova paixão na minha vida. Eu fui trabalhar com RH, fui para o RH da Falcone, e fiquei lá no RH por 5 anos, e nos últimos anos aí como diretor de gente e gestão, e tive mais uma surpresa profissional, né, quando no ano passado eu tive o desafio e o presente de poder conduzir o crescimento, né, e a transformação que a gente está fazendo na nossa vertical de gente, o que a gente chama de Falcone Gente, com as nossas soluções de people para o mercado. Então, eu me aproximo muito aí do Renato em termos de paixões, né? Tecnologia, pessoas, e costumo dizer que hoje eu sou um intraempreendedor, né? Porque a gente tem um negócio que ainda é pequeno aqui dentro da Falcone, com muitas perspectivas, né? E eu me vejo cada dia construindo coisas novas, e me vejo aí muito como o Renato, me inspiro em profissionais como ele aí, né? Empreendedores de sucesso. E obrigado por estar aqui. Vamos lá, vamos bater esse papo aqui. Então, já começo com você. A First colocou uma pesquisa no ar no dia 17, perguntando qual seria o modelo no futuro do trabalho. Híbrido, presencial, remoto? E logo nas 12 primeiras horas, 70% dos respondentes, quase 2.000 pessoas, cravaram na opção híbrido. 20% aposta em 100% remoto e os 10% restantes votaram que o modelo presencial seria a escolha da maioria das empresas. O que você acha, Fernando? Qual vai ser o modelo do futuro? Ou quais vão ser os modelos do futuro do trabalho? Ô, Suzane, assim, essas pesquisas eu acho que elas têm convergido cada vez mais para o híbrido, né? A gente lançou uma outra pesquisa aqui na Falcone, foi ali no turbilhão da pandemia, foi em setembro do ano passado, a gente tinha um ambiente bem caótico que apontava para 83%. Eu acho que não é um número muito diferente desses 70% que a gente coletou agora, né? Acho que reduziu um pouco porque as pessoas estão mais calmas, estão com menos medo,
muita gente vacinada, praticamente todo mundo vacinado, mas dificilmente a gente vai sair de um modelo híbrido. É lógico, né, assim, que híbrido é esse? Né, que eu acho que é onde as empresas estão se perguntando hoje. Que proporção? Quando que eu vou para o escritório? São momentos-chave. A experiência no escritório ainda não é boa, né, porque a gente ainda tem todo aquele aparato de acrílico separando as pessoas e o uso de máscara. Então, se a experiência do escritório está longe de ser a experiência do escritório pré-pandemia. Então, a discussão hoje é muito mais em torno de como vai ser o híbrido, né, que proporção isso vai ter e qual que vai ser a experiência das pessoas ao irem para o escritório, né, do que propriamente dito qual vai ser. Eu tenho um dado aqui que eu achei sensacional, uma pesquisa, né, uma matéria que a Exame soltou na semana passada, uma pesquisa que foi feita aí nos Estados Unidos, Austrália, França, Alemanha e Reino Unido, se não me engano, né, com mais de 10 mil profissionais, e o título da matéria é muito interessante, né, porque os chefes, eles têm uma tendência a querer voltar para o escritório mais do que as pessoas que não são chefes, né, usando a terminologia lá da matéria. E eu acho que a gente tem que olhar para isso com muito carinho e com muito cuidado, né? Você falou de neurociência, tem um professor meu de neurociência que ele diz o seguinte: nós não podemos, né, olhar o mundo sob o ponto de vista das pessoas ricas. Então eu acho que aqui tem uma questão que passa por aí, né? Porque os ricos, né, as pessoas que têm uma condição diferenciada, eles têm uma visão de mundo totalmente diferente. Então, o que me chamou a atenção nessa pesquisa, né, é que olhar para o híbrido, olhar para o formato de trabalho, né, quem vai olhar para isso são os tomadores de decisão, são os líderes das empresas. E se a gente não olhar, de fato, para a necessidade, né, de quem está pegando condução, né, gastando 2, 3 horas do seu dia para chegar no trabalho e entender essa dinâmica e por que essas pessoas estão gostando tanto, né, de trabalhar remotamente, talvez a gente tome decisões erradas. Então, eu trouxe isso aqui como um exemplo da complexidade que vai ser essa tomada de decisão de que formato que esse híbrido vai ter. Então, queria abrir aí a discussão com essa provocação aí. Então, deixa eu já te aproveitar o gancho da pesquisa. Essa mesma pesquisa disse que 66% dos executivos que estão criando as futuras políticas de RH para o pós-pandemia, eles estão criando essas políticas com pouca ou nenhuma contribuição direta dos funcionários, ainda que com muita transparência, segundo 66% também. Por outro lado, principalmente entre os profissionais de tecnologia, 93% dos funcionários, em geral, na pesquisa, pedem mais flexibilidade no trabalho, sendo que os profissionais de TI, 76% pedem flexibilidade no local de trabalho, sendo que desses que querem a flexibilidade do local, 71% estão dispostos a buscar novos empregos. Ou seja, aquilo que lá fora eles estão chamando de Great Resignation, né? O grande pedido de demissão em massa. Ainda que no Brasil a gente tenha desemprego na taxa dos 2 dígitos, a gente já tem setores que já vinham muito demandados por mão de obra qualificada, o Renato pode falar melhor sobre isso, né? Os setores de tecnologia, que também parece que as pessoas estão dispostas a uma queda de braço em prol dessa flexibilidade. Como é que funciona esse diálogo funcionário, empregador, na construção desse novo modelo? Suzane, o que eu tenho visto, tá? Eu vejo de fato esse distanciamento, tá? E essa mesma pesquisa da Exame, né, coloca assim que um dos motivos que leva as lideranças a terem uma propensão maior para o presencial é o índice de engajamento, né? Se as pessoas têm 60% ou 60 pontos percentuais a mais ou com engajamento maior do que as pessoas, os colaboradores ali não líderes das companhias. Então, eu vejo um distanciamento enorme
e vejo um perigo muito grande nessas tomadas de decisão, tá? De verdade. E assim, o que eu percebo também, né, é que o que a gente tem de informação, o que a gente tem buscado a gente que eu digo, né, o mercado e as pesquisas que saem, olham às vezes para nichos de mercado. Então, quando a gente vai, por exemplo, para o interior do país, o Renato está em tecnologia, então tecnologia é totalmente crível, totalmente factível as pessoas trabalharem 100% remoto, ou no modelo híbrido 90-10, 95-5, né, vão ao escritório esporadicamente para poder fazer sessões de criação, etc., né? Agora, vamos para o interior do país, né, ou dos países, né, sem uma condição, às vezes, de internet, com trabalhos em que você não consegue dissociar os instrumentos de produção, né, do local de trabalho. E aí a realidade é completamente diferente, né? Então, eu acho que essa discussão ela tem que ir para além dos grandes centros, essa discussão tem que ir para além de nichos como tecnologia, como serviços profissionais, como é o meu caso, né? Então, a Falcone está remota, 95%, vai fazer 2 anos. Para a gente é factível fazer o trabalho assim, mas isso não é a realidade de todo mundo. Então, acho que falta uma discussão mais ampla aí nessa arena. Eu queria só fazer um complemento aí, um comentário. Acho que o Fernando foi muito feliz nas palavras, né? A hora que a gente começa a discutir híbrido tal, a gente é um tipo de profissional extremamente privilegiado. Dá para ter essa discussão, né? Ah, eu posso ser híbrido, eu posso ser aquilo, eu posso ser... Que lindo! Mas é uma bolha. Eu sempre falo para as pessoas, né? É incrível o setor de tecnologia no mundo, não é só Brasil, no mundo, é uma bolha, é uma ilha. O mundo está com as taxas mais altas de desemprego dos últimos tempos e a gente está vendo o mercado super aquecido, frenético, as empresas crescendo horrores, as pessoas trocando de emprego muito facilmente porque estão sendo demandadas, né? Tudo acontecendo muito rápido. E aí você abre a porta da sua casa e sai na rua, não é a realidade. O comércio ali da esquina que funcionava não funciona mais, aquele restaurante que você ia já não aguentou e fechou a porta, tem um monte de gente, né, com dívidas, enfim, é muito difícil, né, ter um padrão desse tipo de coisa, e eu acho também, essas pesquisas, elas têm uma tendência de ter um tipo de público que é fácil. Para a gente aqui é fácil discutir ou decidir sobre isso, né? Então, acho que nesse ponto, Fernando, você foi super feliz aí no comentário, né? São realidades muito diferentes. A única coisa que eu coloco, assim, e eu sempre disse isso aqui na Envilha, e a gente é muito bem resolvido com esse tema, decida o que você vai ser. Ou se você não decidiu, seja transparente e diga, eu ainda não sei, né? As pessoas fazem planos, né? Elas precisam ter uma visibilidade do que tem pela frente, apesar, né, da gente aí com essa coisa, a gente está falando um monte de coisa, mas tem um detalhe importante nessa história, né? A pandemia não acabou, né? A gente está vendo a Europa aqui, a Suzana deve estar acompanhando também, Portugal, sexta-feira, vão ter medidas novas de restrição. Não vai ser nem de longe o que foi no início, mas é um sinal de que, opa, o perigo está aí, né? A gente não está discutindo ainda em cima de uma situação resolvida, ela não está resolvida, né? A Alemanha voltando ao teletrabalho, poxa, são coisas que vai fazer a gente pensar. E se a gente olhar historicamente, né, o ciclo dessa pandemia, né, ela vem vindo lá da Ásia para a Europa e depois vai chegando ali na América Latina. Então, o que está acontecendo na Europa, daqui a pouco chega, né? Então, o plano muda muito rápido. Então, o que eu podia falar, assim, já compridei bastante a fala aqui, mas o que eu queria deixar é um momento super delicado para tomar decisões sobre isso, né? Não tem decisão? Não tem decisão. Não sabemos ainda o que será. Tem uma decisão? Tem uma decisão e fique lá, né? Não crie falsas expectativas nas pessoas. Muitas empresas estão criando isso. Ah, venha ser remoto e tal, mas amanhã tudo muda, né? E não leva em conta os planos que as pessoas fizeram. A pesquisa que diz que não tem o envolvimento aí com as pessoas, eu tenho certeza disso. É muito mais simples
você gerir uma empresa onde todo mundo está no mesmo lugar. É muito mais simples. Nós fomos ensinados a fazer isso. Existem N cases sobre isso. O que nós estamos vivendo hoje é novo, tem pouco, né? E é mais difícil, é desbravar algo. Mas, enfim, eu acho que tem que ter uma posição, né? Se não é uma decisão, mas pelo menos uma posição muito firme. E bom senso, né? Só para amarrar essa questão da pesquisa, ela foi feita por um consórcio apoiado pelo SLAC em 6 países, Austrália, França, Alemanha, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, e ela entrevistou executivos, pessoal de escritório e os chamados trabalhadores do conhecimento, que é como o mercado acadêmico chama, sobretudo, os profissionais de tecnologia da informação. Mas vamos falar um pouquinho do alto da pirâmide, vamos jogar a bola para o Sebastian, que é o nosso estrategista comportamental. Sebastian, Chief Executive Officer ou Chief Empathy Officer? Levantando o gancho que o Renato levantou, da transparência, da gestão, qual é o papel da liderança, do CEO e da C-suite, né, dos diretores de modo geral, nesse novo momento em que o talento como o grande ativo para o crescimento das pessoas, das empresas? Olha, Suzane, inclusive trazendo essa tua pergunta com as reflexões que o Renato, o Fernando trouxeram agora, vale a pena sempre ressaltar que nós estamos num período de transição, né? Inclusive, alguns relatórios mostravam que essa adoção massiva, antes da pandemia, né, essa adoção massiva de tecnologia no uso do dia a dia das empresas, levaria praticamente alguns anos, até 2030, as previsões anteriores à pandemia, né? Aí veio de uma hora para outra, em 6 meses, praticamente 100%, né, 90 e poucos por cento das empresas tiveram, para sobreviver, que adotar essa tecnologia. E o desafio não é apenas a adoção da tecnologia em si, mas a educação, a maturidade das pessoas para lidar com essa tecnologia. Muito bom ponto, porque hoje, né, antes de trazer essa reflexão que você me trouxe, Suzane, vale muito a pena considerar que neste momento as informações que vêm são praticamente 0 ou 100, são muito polarizadas, é presencial, é remoto, é híbrido, depende muito da empresa, né, nós temos, por exemplo, estamos falando de empresas de tecnologia, né, o caso do Renato, da própria Falcone, da própria First, né, mas temos, por exemplo, cooperativas, temos indústrias, onde o modelo de negócio é totalmente diferente, não dá para ser 100% nada, tem que ser uma mistura. E outra, não vale a pena trazer só a tecnologia, mas o desenvolvimento das pessoas para se adaptar, né? Recentemente acompanhei uma grande cooperativa da agroindústria e eles estão se abrindo agora na contratação, para você ver como eles fazem, né? Quando eles encontram alguém muito bom, né, técnica e comportamentalmente para um cargo, eles transladam a pessoa, eles pegam da cidade e levam fisicamente, né? É assim o modelo, né, com que eles trazem talentos, né, para dentro da empresa. Faz poucos meses, eles abriram pela primeira vez, né, a maior cooperativa agroindustrial do Brasil. A primeira vez contrataram uma pessoa de Minas, né, para trabalhar de forma remota. E para eles está sendo a grande abertura, né? Então, claro, para o cargo que a pessoa faz, eles estão tentando e se encaixa. Agora, por exemplo, tem motoristas, tem pessoal dos próprios silos, né, onde guardam os grãos, enfim, não tem como fazer isso, né, ainda seguirá um modelo, vou chamar aqui de tradicional. Então, primeiro, eu acredito que vale muito a pena quem vai nos ouvir ter em consideração que, neste momento, antes de decidir, é remoto, é híbrido, vamos voltar 100%, não vamos voltar, primeiro, né, as grandes lideranças, né, elas precisam entender até seu próprio negócio, né, porque a pandemia primeiro veio a reinventar, inclusive, né, não apenas a gestão, a forma como chegam nos clientes, enfim, o modelo de negócio também está sendo reinventado. A partir dessa clareza, aí sim, né, que formato se encaixa, que áreas dentro dessa estrutura podem ser trabalhadas de uma forma remota, e aí vem o outro desafio, né, como fazer a gestão de pessoas de forma remota. Se bem a gente está tendo hoje
se abriu para uma nova consciência, né? A gente hoje não precisa acordar X horário, pegar o carro, ir até o local, voltar. Não, a gente levanta, a gente brinca, né? Nos arrumamos daqui para cima, né? Podemos estar relaxados e fazer um trabalho. Assim como tem coisas muito boas, também tem os desafios, né? Tem pessoas, a família, enfim. Então, hoje tem um desafio que surgiu por isso, sobre como nos cuidamos e fazemos a gestão, não apenas dos resultados, mas a gestão emocional. E aí se conecta com o que você trouxe, Suzane. Muito mais hoje, e eu vejo que essa responsabilidade é compartilhada, né? Muito peso se coloca nos altos cargos, né? Ou na liderança, ou no CEO, né? E eu vejo hoje, quando nós falamos de liderança vulnerável, né, no sentido que muitas vezes nem o próprio CEO sabe, né, como fazer esse caminho. E as respostas não têm que vir necessariamente dessas pessoas, né? Hoje se abre para compartilhar, né, para ter esse olhar da empatia, mas muito mais do que a empatia, é o olhar verdadeiro para o que está acontecendo, né? Mas isso tem que ser permeado, claro que tem que nascer das grandes lideranças, até para fundamentar a base, mas esse movimento não fica apenas numa única pessoa, né? Tanto que tem, por exemplo, hoje um conceito que já é antigo, né? Além do CEO, né? E o CAO, tem o CVO, né? O Chief Visionary Office, né? Que estaria do lado do CEO, alguém que vê a visão, para onde a empresa se vê, qual é a adaptação que essa empresa vai ter com as pessoas no futuro. Então, conectando hoje as pessoas, né, antes o foco estava nas empresas, né, como a empresa vai se adotar. Hoje, o poder, eu vou colocar entre aspas, foi dado às pessoas. As pessoas estamos nos questionando. Faz sentido estarmos onde estamos trabalhando? Faz sentido trabalhar da forma como nós trabalhamos, né? E por isso, quando você traz essa pesquisa, né, decisões são tomadas sem ouvir as pessoas, as chances que os talentos, isso é o pior, né? Que não são as pessoas que estão apenas fisicamente presentes no trabalho. Quem se questiona são normalmente os talentos, as pessoas que, poxa, se abriram, existem novas oportunidades, e hoje, para esse tipo de trabalho, de função que essa pessoa realiza, quando vê que existem outras formas de trabalho, outras formas de gestão, outras formas de liderança que se encaixam com o que essa pessoa quer e essa pessoa busca, porque foi aberta a consciência dela através da pandemia, as chances, né, de se a sua liderança, a sua empresa não ouvir as pessoas, não desenvolver a empatia, né, essa pessoa possa buscar outras oportunidades. E a gente vê o mercado crescendo cada vez mais, né, as pessoas tomando decisão. O próprio LinkedIn, há 3 semanas atrás, levantou uma pesquisa, né, com altos executivos, né, com pessoas que decidem no seu dia a dia, que elas cogitariam a ideia, era praticamente 61%, 62%, cogitariam, sim, a saída da sua atual cargo para ir numa outra empresa que lhes permita a flexibilidade, que lhes permita a abertura, onde o poder, né, de escuta dessa empresa seja maior. Então, eu jogo a bola para os três. Da mesma maneira que aconteceu com as empresas, que passaram a ter seu valor de mercado impactado por intangíveis, parece que a carreira das pessoas também ganhou como direcionadores valores até então fora da pauta de discussão, valores intangíveis que vão do bem-estar físico, à segurança emocional, e, em última instância, à felicidade. Nós estamos vivendo essa disruptura na forma como as pessoas encaram a sua própria carreira, as suas decisões profissionais. O futuro do trabalho é casado com a busca da felicidade? O que vocês três acham? Olha, os três abrimos o microfone. Olha, é porque tem assunto, né? Mas, pessoalmente, essa é uma visão que a psicologia trouxe e vale a pena muito falar. Primeiro, quando a gente fala de felicidade, né? Existem várias visões da felicidade, e a felicidade, eu acredito fortemente, isso pessoal, é um estado de espírito, né? A felicidade é muito diferente, né, da realização. Então, muitas vezes a gente fala de realização e coloca como se fosse um sinônimo de felicidade, quando na verdade não é. Então, veja bem, por que eu estou trazendo isso? Porque hoje, sim, devido à
nós termos acesso a muita informação, a hoje o poder, como eu disse, estar nos profissionais, e pelo efeito dessa pandemia, ou mesmo quem trabalhava remotamente, distribuidamente, anteriormente, valoriza, né, os benefícios de um trabalho com essa estrutura. Hoje, quem não tinha a oportunidade e passou a ter, percebe, poxa, que muito bom, né, poder trabalhar. Eu tenho um filho de 4 anos, claro que tem uns desafios, por exemplo, quando eu dou aula à noite, né, ele quer aparecer junto, mas, poxa, hoje eu passo um tempo com ele, que me fez dizer, eu quero ser parte dele, né, eu quero estar presente, não quero estar necessariamente viajando uma semana sim, uma semana não, como era a minha realidade antes da pandemia, né. Então tem coisas que a gente passou a valorizar, e quando eu coloco na balança de realização, essas decisões pesam, né. Além de ser realizado, preciso me sentir reconhecido, né. Então saber que meu trabalho está gerando um impacto, está tendo um movimento, principalmente numa universidade que se chama Singularity nos Estados Unidos, que eles trabalham com projetos, né, e eles estão trazendo uma reinvenção da missão, propósito e valores de uma empresa, né, eles estão adequando a conexão com as pessoas, e eles falam, faz muitos anos já, né, mas veio forte isso agora nesses últimos tempos, de que não existe missão, visão e valores, né, que na verdade isso é uma questão marqueteira, né, como eles abordam, que na verdade existe o propósito, a visão e o impacto. E que essa conexão, quando a gente diz empresa, pessoas, e as pessoas fazemos as empresas, né, quando existe esse match, existe o que se chama de realização. A pessoa não tem apenas ser realizada num papel profissional e no pessoal, no íntimo, não. Quando há realização, há um desenvolvimento em todos esses papéis. Então, ao uma empresa trabalhar seu propósito, sua visão e seu impacto, e a pessoa saber o seu propósito, não é à toa que a gente faz alguns anos, fala de propósito, né, só que se fala muito de uma forma espiritualizada, e não, propósito é o que te move, né, qual é o legado que você quer deixar dentro da visão, do impacto, quando há essa união, existe a realização. Então, nesse sentido, e claro, podem vir estágios de felicidade, de alegria, nesse processo, mas quando a gente romantiza a palavra felicidade, né, e o nosso desafio nas horas de trabalho tem uma questão de desromantizar, né, porque senão a gente coloca, faça aquilo que você ama, que você vai ser feliz eternamente. Eu posso dizer, eu amo o que eu faço, mas tem momentos onde eu não estou colapsado, né, cansado emocionalmente, mentalmente, né, mas isso não quer dizer que eu não me sinta realizado, não me sinto feliz, mas me sinto realizado. Tem a ver com motivação, né? E como é que a gente gere, ou mede, ou fica alerta para a motivação das pessoas? Talvez o Renato possa nos dizer isso, já que ele está aí há quase 20 anos trabalhando remotamente, atendendo clientes em lugares do mundo e do país diferentes, com gente diferente. Como é que a gente mede se as pessoas estão motivadas, se elas não estão interagindo com seus colegas, se elas estão num processo de burnout, por exemplo, que eu acho que é o outro lado da balança lá da felicidade. Como é que a gente vê, a gente sente isso através das telas? Então, eu só queria não perder, até peço desculpa para o Fernando aqui de pular na frente, não queria perder o comentário que o Sebastião fez, o gancho aqui, porque eu achei muito bom, sabe? E existe muita diferença entre a felicidade e a realização. E eu acho que a gente vive um momento, por tudo que passou da pandemia, o que a gente está vendo de euforia em alguns mercados, de muita tristeza em outros, né? De gente doente na família, enfim, é uma confusão emocional muito grande, e isso afeta as pessoas. A gente não, né, ninguém é máquina, todo mundo é ser humano, isso afeta. E esse componente emocional, eu acho que ele pesa muito em algumas decisões racionais, tá? Então, o que a gente tem visto muito no mercado de tecnologia, já pegando um pouquinho o gancho para responder a sua pergunta, Sônia, é que as pessoas, é muito mais fácil você trocar de emprego porque você se frustrou numa reunião e o mercado está super receptivo, do que você tentar entender como é que você evolui,
se você recebeu, por exemplo, um feedback que não foi bom, como é que eu posso, né, ficar melhor? Então, eu acho que é meio natural do ser humano olhar às vezes e falar assim: ah, não, mas aqui está muito difícil, está muito chato. Ele desliga essa conf aqui, liga outra com o amigo e fala: não, não, vem trabalhar aqui, que aqui está melhor. E aí vai acontecer a mesma coisa, a mesma história no outro lugar, né? Os personagens só vão mudar, mas a história vai ser o mesmo. Então, eu acho que tem essa coisa que as pessoas, né, precisam dar aquela respirada e se conhecer um pouco mais e entender, e entender que evoluir às vezes dói, né? Às vezes dá trabalho e que você só consegue construir uma carreira sólida, uma empresa sólida, um produto bacana, se tiver muito trabalho dentro dele. Então, não adianta a gente ficar trocando de jornada porque não é feliz numa companhia, né? Eu acho que o Sebastião foi muito feliz no comentário aí, né? A gente tem que ser realizado. Tem momentos de altos e baixos, né? A gente está aqui e às vezes é mais lágrima do que sorriso, muito mais lágrima que sorriso, né? Não, sem querer romantizar nada. E a gente tem que aceitar, é assim que a evolução acontece, né? No esforço. E o que a gente percebe assim nesse tempo todo, Suzane, é que as pessoas têm essa tendência mesmo, sabe? De eu vou para o que me deixa um pouco mais confortável, porque eu já estou tão emocionalmente no turbilhão aqui, então, olha, eu vou trocar de ar, porque eu troquei de ar, agora a minha vida vai mudar. E a gente vê que não é bem assim. A frustração pode ser até maior, né. Mas você É, tocou num ponto do crescimento, que eu acho que é fundamental e talvez o Fernando, como gestor, e consultor dessa área para tantas empresas, pode falar, não é só o lado do profissional empregado, é o lado da empresa também, que está vendo um gap, um intervalo, tanto de skills, de habilidades técnicas. O World Economic Forum soltou no ano passado uma pesquisa que até 2025, 50% da mão de obra vai precisar se requalificar, porque a vida útil das habilidades técnicas, em muitas delas, caiu para níveis de 5 anos. Então, o sujeito vai ter que se reciclar permanentemente. E também tem a questão de habilidades pessoais, de human skills, de como abordar situações complexas, como lidar com cenários difusos, como liderar pessoas, como se comunicar com pessoas. E aí, Fernando, como é que fica a gestão do capital humano e o papel de cada um dos profissionais nesse mundo que precisa introjetar que não existe a festa da diplomação, né? A gente não recebe o diploma e tchau. A gente vai estudar pelo resto da vida. Como é que fica? Muito pelo contrário, né, Suzane? Cada vez mais o que a gente mais precisa de caixa de ferramenta para seguir profissionalmente, para prosperar, vamos dizer assim, profissionalmente, está fora da faculdade, né? A faculdade daqui a pouco vai deixar de ser um enabler, né? Tem muita empresa, principalmente em tecnologia, Renato sabe bem disso, que tem contratado aí jovens excepcionais, brilhantes, programadores, UX, etc., que são pessoas que não têm curso superior e que são brilhantes e que estão entregando tão bem quanto as outras, né? Então, essa é uma mudança gigantesca, né, no nosso mundo do trabalho hoje. Então, assim, o papel do RH no que tange a isso, a desenvolvimento de pessoas, passa a ser crucial, né? Porque a responsabilidade, não a responsabilidade social, mas a responsabilidade, sob o ponto de vista de ter os skills, de formar as pessoas, está sendo transferida cada vez mais das universidades, das escolas, para as empresas, né? Então, o RH tem assim, a missão importantíssima, né, de fazer isso acontecer e de liderar esse movimento nas empresas.
E, por outro lado, existe essa expectativa e essa pressão das pessoas também. O Sebastian falou de poder, né? O poder mudou de lugar. Ontem, só para vocês terem uma ideia, ontem eu estava conversando com o time de uma multinacional americana de alimentos. A gente estava conversando sobre a possibilidade de fazer um trabalho com eles, porque eles têm hoje cerca de 10%, né, das vagas que eles precisariam fechar, e não são vagas de tecnologia, né, porque tecnologia todo mundo tem dificuldade de fechar hoje, né, mas são vagas de pessoal de chão de fábrica. Eles têm 10% das vagas em 2 unidades de negócio em aberta, e tem produção, né, tem operação comprometida porque eles não conseguem fechar as vagas. E nós não estamos falando de um ambiente de trabalho, de um mercado de trabalho que tem pleno emprego como tecnologia. Existe desemprego, mas as pessoas estão escolhendo para onde elas vão. Então, a conversa que a gente está tendo com eles é uma conversa de EVP. Então, qual que é o meu EVP para, de fato, atrair essas pessoas? Então, perceba essa mudança de poder que o Sebastian trouxe, né? Então, por que eu abri esse parêntese? Porque as pessoas também querem e cobram das empresas esse desenvolvimento. Vou dar um spoiler aqui, a gente vai soltar uma pesquisa agora, ainda em novembro, mais recente, que a gente fez sobre turnover, né, sobre o que faz as pessoas ficarem nas empresas, o que faz as pessoas saírem das empresas, e um fator que aparece ali, top, ou é o primeiro ou é o segundo fator, é a necessidade ou a expectativa que as pessoas têm de se desenvolverem nas empresas. Então, você junta, né, uma pressão das pessoas, da massa, né, de trabalho, né, com uma especialização cada vez maior dos negócios, em que as universidades, as escolas não vão prover os conhecimentos. Aquela organização, aquela empresa que, de fato, né, conseguir promover long life learning, conseguir promover o desenvolvimento das pessoas e oferecer isso, eu acho que ela vai ser muito poderosa em atrair os melhores talentos. Então, Suzane, é crucial, fundamental, né, que os RHs se transformem nesse aspecto. O RH tem que se transformar em várias coisas, né? O RH, coitado, a área que mais está apanhando aí tiro de tudo quanto é lado depois dessa pandemia. Mas, falando de educação corporativa, falando de desenvolvimento de pessoas, se você quer ter um EVP competitivo, atrair os melhores talentos, olhe para o desenvolvimento das pessoas. As pessoas querem isso e o seu negócio precisa disso. Então, essa é a minha mensagem aqui para esse tema. O RH vira um curador de conhecimento, não é? Exatamente. Sabe uma coisa que me veio na cabeça, em cima disso que o Fernando trouxe, que hoje, né, tanto do reskilling, do upskilling, né, quando a gente fala desse desenvolvimento, muito mais do que habilidades, hoje o que a gente precisa potencializar é mentalidade, né, porque a gente pensa na pessoa se desenvolvendo no papel profissional, mas a gente tem vários papéis, né, e a gente trabalha a mentalidade. Quando a gente, por exemplo, o que a gente chama antiga inteligência emocional, porque o conceito hoje mais adequado é agilidade emocional. Então, como nós nos adaptamos, temos essa flexibilidade para lidar construtivamente com as situações, né? Então, por exemplo, teve pessoas que pela realidades, né? Teve pessoas, executivos de alto nível que eu acompanhei, que na metade da pandemia tiveram que abrir mão da sua carreira, porque escolas fechadas tinham filho, tiveram que ir para casa. Um do casal teve que ir, né? Uma pessoa que tinha uma carreira. E nesse primeiro momento, a desconstrução daquilo, estou perdendo uma coisa, né? Tanto que há pouco tempo há um movimento, não sei se vocês já ouviram, que é Filhos no Currículo, né? Que é colocar como as nossas experiências fora do dia a dia do papel que a gente tem no nosso trabalho, eles influenciam diretamente. Imagina que melhor experiência que como lidar com pressão e negociar com uma criança de 4 anos em casa. Assim como o autoconhecimento, não é um curso de X horas, é a vida autoconhecimento. Então, hoje, as pessoas, de uma forma geral, estamos nos abrindo
para clareza. Nós estamos tendo consciência de que é importante desenvolvermos o nosso lado comportamental, não apenas com uma habilidade A ou habilidade C, mas como uma mentalidade, né? Algo que nos ajude, e por isso esse externo de positivo, alegria, né? Por exemplo, quando a gente fala pense positivo, não é pense positivo. Imagina alguém que perdeu o emprego, que foi mudado de área, enfim, não é positividade, é construtividade. Então, as pessoas temos que desenvolver uma mentalidade que nos permita, dentro das dificuldades, enxergar oportunidades, ou aprendizados, ou situações que a gente possa, no momento certo, estamos falando de comportamento, não é algo 1 ou 0, né? Não é algo binário, comportamento é milhares de coisas que influenciam. Então, quando você trouxe Suzane em cima do que o Fernando, o Renato trouxeram, né? Hoje, quando a gente, como estimular as pessoas a buscar aquilo? É a consciência da sua autorresponsabilidade, né? Que não está apenas, eu sempre gosto de estender esse papel não apenas para quem está num cargo de liderança, são as pessoas, né? Cada vez mais, claro, alguém tem que conduzir esse movimento, alguém tem que gerar esse movimento, né? Normalmente cabe a quem está na liderança. No entanto, o líder, a líder, não tem a responsabilidade absoluta, né? Tem que desenvolver e questionar as pessoas, qual é a tua responsabilidade, né, aqui dentro do teu desenvolvimento, né? Porque assim como o Fernando trouxe também, hoje o poder está compartilhado. As empresas têm poder, não é que elas perderam o poder, mas está compartilhado, as pessoas também decidem. Então, como fazer que os dois cresçam no movimento de ganha-ganha, né? Você só consegue fazer isso hoje quando você permite que as pessoas tomem essa iniciativa. Mas é preciso que as pessoas se engajem nesse processo, que elas também tenham um papel, a plena noção da importância delas próprias se requalificarem e terem essa mudança de comportamento que permita que elas lidem melhor com situações ambíguas ou complexas ou voláteis, para usar o velho conceito pré-pandêmico, né? Parece que o mundo VUCA ficou há 10 mil anos atrás, mas ele segue a despeito da pandemia. E como é que é engajar pessoas no digital, Renato? Não de engajar por um curto período, né? Esperemos, a despeito das notícias sobre o recrudescimento da pandemia, mas foi uma situação quase de gestão de incidente, né? De continuidade dos negócios. Como é que você lida com isso já há tantos anos? Como é que você engaja as pessoas? Como é que você dissemina a cultura da empresa? Como é que você atrai eu não sei nem se eu posso chamar isso, mas a personalidade correta que faz match com os valores e com tudo que a empresa defende, não em termos de produtividade, mas também na sua postura perante a sociedade. Como é que a gente faz isso online? Não, sua pergunta é ótima e todo mundo, quando eu recebo essa pergunta diariamente quase, sabe? Porque a gente tem esse histórico já tem um tempo, né? Hoje a Nvidia tem quase 1.200 colaboradores em 9 países diferentes, em 250 e tantas cidades diferentes. Então, eu conto isso para pessoas que estão fora do mercado de tecnologia. Vocês são malucos. Como é que vocês fazem para gerir um negócio tão diferente, né? Que hoje já não é tão diferente mais, né? Tem muita empresa que está seguindo esse modelo. Então, a resposta, Suzane, eu acho que ela parte muito da questão da cultura da empresa, sabe? Você não consegue fazer nada, você pode ter as melhores ferramentas, os melhores métodos, os melhores tudo, mas se a sua cultura ela não é real, ela não é verdadeira, né? Você não consegue engajar ninguém. Aqui está aqui, faça isso, faça aquilo outro, mas não é natural da empresa. A empresa ela não foi adaptada ou moldada ou readaptada ou reconstruída para aquilo, sabe? A gente viveu várias fases desse modelo que a gente trabalha hoje, muito antes da pandemia, né? Onde a gente tinha uma dificuldade enorme, porque a gente tinha processos que você cuidava das pessoas que estavam no escritório de um jeito e das pessoas que estavam fora do escritório de outro.
Vou falar uma prática cultural que parece, assim, quase juvenil, mas ela faz uma diferença enorme. Imagina o seguinte, a gente tem uma prática lá até hoje. Aniversário. A gente adora comemorar os aniversariantes do mês. Toda empresa faz isso. Cara, tá todo mundo no escritório. Eu lembro até hoje, tinha filas pro bolo de aniversário, porque todo mundo se reunia. E aqueles que não estavam no escritório? Eles vinham aquilo da onde? Da câmera do computador, né? Sentiam de fora. E, de fato, ficavam, né? A partir do momento que você tem um modelo só, isso muda. Hoje a gente comemora o aniversário, mas a gente manda o bolo na casa da pessoa e a gente tem uma cerimônia que comemora tudo junto. Parece uma coisa tão simples, mas ela diz muito da cultura da empresa, como a empresa enxerga as pessoas. E voltando um passinho para trás no que o Fernando e o Sebastião estavam dizendo sobre as empresas promoverem um ambiente de desenvolvimento, eu acho que esse é o jogo hoje, né? Muito bem colocado pelo Sebastião, mudou a relação de poder, então, né, as pessoas as empresas escolhiam as pessoas, hoje as pessoas escolhem as empresas, né, isso é real, né? Então, se você não se encara como uma plataforma de desenvolver gente, você está fora, você está com problema, né? Você não vai ter os profissionais ali mais talentosos, que mais se adequam ali à sua cultura, que faz esse match que a Suzana falou, é personalidade mesmo, né? Tem gente que não se adapta a trabalhar como a Nvidia trabalha, tudo bem, não é que é um mau profissional, é que não se adaptou àquele modelo. Isso é normal. E tem gente que nem sonhava com aquilo e de repente falou, poxa, eu não sei viver de outro jeito mais, né? E eu acho muito interessante também, voltando 2 passos atrás, quando a gente olha as pessoas que estão entrando no mercado, né? Quando você vê ali o talento nascer e qual é o papel da empresa, qual é o impacto social que ela gera quando ela traz gente para o mercado que estava fora, né? A gente tem tanto case lindo lá de turnaround de carreira, de mudança de vida, né? Temos um programa muito fantástico, eu me orgulho tanto dele, porque eu vejo cada história, eu vejo cada gêniozinho saindo daquele negócio, que eu olho e falo, meu Deus, esse cara vai dominar o mundo. E ele talvez não teria uma oportunidade de fazer o que ele está fazendo se alguma empresa não tivesse puxado ele pela mão e falou, vem cá, vamos desenvolver o seu potencial, né? E ali a gente está vendo potencial puro, porque ele não tem aquela coisa, eu me frustrei, vou olhar para o lado. Não, ele está no desafio e os resultados são fantásticos. Assim. A gente tem um orgulho imenso quando vê esse tipo de profissional progredir muito rápido, né? Porque ele tem um potencial e nós fomos uma base ali, uma infraestrutura que ele conseguiu usar para se desenvolver. Eu acho que esse é o raciocínio. Então, engajar pessoas nesse mundo digital tem muito a ver com cultura. Você ser aquilo que você fala que é, né? E não, olha, estamos aqui, todo mundo remoto porque a gente faz reunião pelo Teams, pelo Zoom. Isso não é ser remoto, né? Isso não é ter cultura remota. Então, eu acho que parte dali, Suzane. E aí tem uma série de coisas, como o Fernando falou, o RH tomou muito tiro essa pandemia, mas eu acho que foi uma das áreas do conhecimento que mais avançou, que mais evoluiu e que está tendo uma contribuição imensa para o futuro, não só do trabalho, mas dos negócios, né? Ler as pessoas, conseguir trabalhar, conseguir extrair, conseguir fazer aquele ambiente ser performático, é uma tarefa hiper complexa. E o RH está, assim, ajudando absurdo nisso. Concorda, Sebastião? Olha, totalmente. Imagina alguém que está no dia a dia à frente de uma organização com 1.200
pessoas, né, têm propriedade para falar, e esse é o papel que o Renato trouxe, né, da visão e até da expertise do próprio RH. Se a gente pensa até na questão conceitual, né, RH, recursos humanos, né, uma estrutura, é como recurso digital. Hoje não, inclusive o RH, né, vai redefinindo como se apresenta, né, alguém que está à frente de pessoas, de cultura. Quando a gente fala cultura organizacional, se a gente comparar com uma pessoa, é a mentalidade da pessoa, né? E claro que a gente se relaciona muito melhor, faz match, quando as mentalidades, né, são similares ou fazem encaixe. Então, isso que o Renato traz, né, se a cultura é verdadeira e ela se encaixa com a pessoa, né, e a pessoa hoje desse, poxa, eu acredito nesse propósito, eu acredito no impacto que ela quer transformar, ela me promove essa questão hoje, e claro, as gerações mais novas, e quando digo mais abertas, né, mais do que geração nova, pessoas abertas, porque independe de idade cronológica, né, tem a ver com mentalidade. Então, pessoas que estão abertas para mudar, e veem um ambiente organizacional com algo que pode ajudá-la a se desenvolver, né, então, mais ou menos assim, eu estou trabalhando, sou pago para aprender, para me desenvolver, existe um match, né, muito forte, mas para isso, como o Renato colocou, tem que ser um ambiente que me estimule a dar o meu melhor, que crie condições para eu poder mostrar o meu potencial, tanto que a gente vê, inclusive, uma evolução da educação. Hoje, principalmente startups, né? A gente eu estou fisicamente aqui em Curitiba, que está se transformando hoje no epicentro brasileiro de startups, né? As 5 maiores unicórnios do Brasil estão aqui em Curitiba, e a gente vê, né, tem a oportunidade de acompanhar internamente esse processo, é assim, tecnicamente, nós te ensinamos. Eu quero que você venha com a mentalidade aberta para você se levar ao próximo ponto. É mais ou menos isso. Então, muitas pessoas acima dos 50 anos entrando em startups, né? Então, por isso, reforço, porque a intencionalidade está muito clara, né? Eu quero me desenvolver, eu quero fazer diferente. O técnico, você não precisa necessariamente vir formado tecnicamente com aquilo. Nós te desenvolvemos. Mas eu preciso que você tenha a intencionalidade para querer aprender, para querer fazer diferente, para querer participar, né? Esse é no sentido que o Renato trouxe. E em cima da questão do RH, hoje a visão do RH é alguém não apenas que está cuidando no dia a dia operacional das pessoas, mas ajudar o CEO, né, e todo o C-level na estratégia do negócio. Hoje, eu digo que as pessoas de pessoas e cultura, a RH, né, elas estão assumindo o papel que sempre deveria ter sido valorizado, que é alguém que estrategicamente pensa nas melhores formas de desenvolver as pessoas para atingir a meta da empresa, né? Então, é uma pessoa que tem que desenvolver o seu potencial para ajudar as áreas diferentes a atingirem. Então, ela ganha, de fato, esse papel de visibilidade, né? A pensar junto à estratégia, participar das reuniões estratégicas com outro C-level, né? Para ajudar a construir juntos a melhor forma, a melhor maneira de atingir esses resultados. Então, só para a gente concluir, essa é a grande transformação, inclusive do nome, que passa de recursos humanos, como se fossem recursos hídricos, recursos elétricos, para gestão de talento e cultura, Fernando? Eu acho que passa, e cultura, eu acho que tem que estar no cerne do RH. O Renato, assim, tocou no ponto aí que eu acho que é o ponto-chave, né? Primeiro, não existe cultura certa e cultura errada, né? E não existe Ctrl+C, Ctrl+V de cultura. Agora, a mágica acontece, né? O Renato falou aí, quando você pega um jovem desse, né, brilhante, um talento, um gêniozinho desse, e o match dos valores dessa pessoa batem com os valores da empresa. Essa pessoa vai se desenvolver, ela vai pôr para fora todo o potencial de gênio dela e de talento dela, e aí o céu é o limite para essas pessoas. É o que o Renato falou, essas pessoas vão mudar o mundo, e vão mudar o mundo. Então, Suzane, sim, eu não sei o nome mais adequado para RH, eu sei que não é RH, né? A gente está criando um ecossistema de HR Techs, né, aqui na Falcone Gente, e a gente parou de chamar eles de HR Techs, a gente está chamando de People Tech, por falta de outro nome,
porque RH é um termo do século passado, né? Então, acho que o centro de cultura, de promoção de cultura, vai ser uma coisa muito mais adequada. É ajudar os executivos a criar a cultura, a criar o EVP e a criar um ambiente para que as pessoas, esses gêniozinhos, possam se desenvolver. Então, certamente, Suzane, eu não sei o nome que o RH vai ter no futuro, ou que deveria ter a partir de agora, mas certamente vai passar por cultura, certamente. Bom, gente, eu agradeço muito, Renato, Sebastião, Fernando, a participação nesse papo. Eu tenho certeza que a gente ficaria aqui longas horas, porque eu acho que a gente só pegou a pontinha do iceberg, mas então eu aproveito para convidar quem estiver nos assistindo a participar do programa Future of Work, que a First, a Envilia e a Falcone estão promovendo. É uma imersão, vai ser uma imersão de 6 dias, para atacar os 6 maiores desafios do futuro do trabalho, esses temas que a gente abordou hoje aqui no nosso papo, e vai ser uma maneira bem prática para ajudar as empresas, sobretudo os profissionais de people, para não usar RH, a gerarem, a desenharem seus planos não só para 2022, mas para o futuro das empresas, das pessoas e desse mercado. O curso começa o programa começa no dia 7, a partir das 7 horas da noite, 19 horas do Brasil, que agora nós estamos distribuídos, então a gente já usa o horário não com aquele HRS ou H, a gente usa BRT, WET, para dizer qual é o horário de onde. As inscrições já estão abertas, e o link está na descrição aqui do vídeo, os interessados podem participar. Uma vez mais, Sebastião, Fernando, Renato, nosso muito obrigado. Agradeço. Gratidão, Suzane. Muito obrigado. Pena que só tem um pouco tempo. A gente poderia ter dias discutindo esse tema, que é fantástico. Com certeza. E com gente como o Fernando e o Sebastião aqui, a discussão fica muito bacana. Obrigado, gente, pelo convite. Espero revê-los aí numa próxima. Muito obrigada. Gratidão. Obrigado, Renato, Sebastião, Suzana.